Matheus Medeiros está conosco e nós vamos começar mais uma edição desta segunda temporada muito legal, que a gente está aí desvendando muita coisa do mercado digital em relação às moedas. Os hackers, Matheus, agradecendo desde já a sua presença, conseguem entrar e mexer neste mercado, ou existe uma segurança muito grande contra este bandido chamado hacker que atrapalha muito a vida de todas as pessoas? Antes de mais nada, Oliveira, muito obrigado como sempre o convite, muito obrigado por sempre nos receber aqui também. É sempre incrível estar aqui na sua presença e também falar para os nossos queridos ouvintes um pouco deste mundo. E Oli, você fez uma grande pergunta e aí eu tenho duas respostas para você, que é sim e não. Por quê? Por que sim, por que não? Por que não? Vamos começar com a parte dura do negócio, o não. O não, né? Vamos lá. Por que os hackers eles não têm espaço neste mundo? Porque o protocolo por si só, ele é muito seguro, tá? Então assim, não tem como ele forjar que tal carteira, que seria como se fosse o CPF da blockchain, fez ou não fez alguma transação. Não tem, não existe, porque é validado por milhares de outros processos computacionais. É validado por milhares de outras pessoas, de outros computadores. Então assim, é como se quando você fizesse um Pix, tá o mundo inteiro olhando para você fazendo o Pix. É como se fosse isso, sabe? Então o hacker, neste sentido, ele não consegue forjar. Olhando e fiscalizando. Olhando e fiscalizando. Neste sentido, ele não consegue entrar, ele não consegue forjar uma transação. Falar, olha lá, não, mas você fez, opa, mas eu não fiz, não, você fez. Não, não existe isso. Isso não existe. Por que sim? Porque lembra que eu falei que são contratos inteligentes que você assina, que eles podem autorizar ou não autorizar. O autorizar que eu digo é o seguinte, quando você envia um dinheiro, né, um Bitcoin, um Ethereum, um dinheiro da minha carteira para outra carteira, eu estou autorizando a saída do meu dinheiro para outra. É uma autorização mesmo, um contrato que eu estou assinando essa autorização. Você concorda comigo então que se eu assinar um contrato que não é tão bom, eu posso me lascar? E infelizmente isso também acontece. Então existem alguns ataques de hack neste sentido mesmo no mundo da blockchain. Né? Um deles, por exemplo, é o de drenar carteiras. Né? A gente falou nos programas anteriores das famosas meme coins. E por que eu sempre coloco um ponto de muita atenção quando a gente fala de meme coin? Porque é um mundo que, assim, o mundo de blockchain já não tem tanta fiscalização. Mas meme coin é assim... É zero. Nenhuma. Não, é nenhuma mesmo. É terra de ninguém de verdade. Terra de ninguém de verdade mesmo. Como eu disse, qual que é o problema? Ah, mas eu tô vendo aqui a meme coin do Trump, por exemplo. Tá, você vai lá e pesquisar meme coin do Trump. E você vai ver que tem 50 com nome. 50 com o mesmo nome. Como que você sabe que é verdadeira? Entendeu? Então, essa parte de você conseguir fiscalizar é uma parte bem delicada, muito sensível. E aí é onde o hacker ele consegue se aproveitar de quem não conhece, de quem não tem o conhecimento, para roubar os fundos da pessoa. Porque a pessoa autoriza neste contrato inteligente este terceiro, o hacker no caso, a drenar toda a carteira deste usuário. Né? Então por isso que eu falei que sim e que não. Sim, porque por protocolo, não, hacker não tem nenhuma chance. Por outro lado, ele consegue fazer um contrato inteligente e enganar. Mas aí a gente está falando de um hacker, só para finalizar este ponto, de um hacker que funciona normal, do golpe que a gente recebe no celular. É o que a gente chama de ethical hacking. Se ele pegar o seu telefone e toda a base de dados estiver ali dentro, ele é bem possível que ele consiga fazer alguma coisa. Não, eu quis dizer do hacker social mesmo. De ele pegar, fingir que é outra pessoa e tudo mais. Isso muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Mas se alguém se apoderar... Vamos lá, vamos trazer para um exemplo nítido. Você vai lembrar que as contas na Suíça antigamente eram numeradas. Sim. Então se você tivesse a numeração daquele banco com aquele cliente e você tivesse a senha, pronto, você conseguiria fazer as operações. Você desceria lá na Suíça pessoalmente, porque a conta não tinha dono como um nome, uma personalidade. CPF, não tinha personalidade. Ela tinha um dado numérico. Se a pessoa tivesse acesso a esse dado numérico, tanto que depois o mundo vai para cima da Suíça e acaba com essa possibilidade, porque muita gente lavava dinheiro através de uma conta numérica. Né? Muita gente. E no pós-guerra, então,
também aconteceram muitas coisas que não se explica, muitas fortunas que foram criadas do nada. Do nada, porque as pessoas roubaram, literalmente foi isso que aconteceu, né? Pessoas inescrupulosas roubaram e se apoderaram de determinadas coisas e foram lá e isso aqui é meu. E isso não acontece no mundo digital que a gente tem. Exato, né? exatamente Porque isso. você, como você mesmo disse, você tem uma série de portas, uma série de situações vigiando o próprio mercado. Tem. Como eu falei, a transação em si, ela nunca vai ser fraudulenta. Isso não significa que um cidadão não possa ser roubado no seu telefone celular, eu repito. Exatamente. E aí eu peguei a sua conta, fui lá e fiz um tipo de operação, passei o dinheiro. Pronto. Isso pode acontecer hoje no banco, quando o cara entra lá no banco e o marginal faz um Pix da sua própria conta, né, no meio de um assalto, e manda para a conta do Divino Espírito Santo, que aliás nem podemos falar do Divino Espírito Santo, porque ele não pode ter culpa nisso aí, porque ele é até um espírito, mas ele é divino e santo. Né? Né? Nesse caso aí é bem delicado. É bem delicado. Não vamos acusar o santo de nada, né? Já tem aquele cara que bebe e dá a bebida dá um pouco pro santo. Pô, o santo deve estar bêbado até agora, né? Porque se todo mundo der um pouquinho, o santo vive bêbado. Bom, eu queria te perguntar, para a gente fechar esse ciclo de entrevistas, porque a gente tem muita curiosidade sobre a sequência, sobre tudo aquilo que está acontecendo no mundo neste momento. A gente tem muitas informações que vêm de todos os lados, moedas que são criadas, como você falou, a cada momento. Você pede até para as pessoas tomarem muito cuidado, por favor, com os memes, coins, né? Porque são muito voláteis. São muito voláteis, são perigosos. Acho que eu não consigo falar de outra palavra. Quem é do mundo cripto talvez esteja não gostando da minha fala agora, mas como aqui a gente fala para grande massa, às vezes muitas pessoas que são seduzidas pelos grandes ganhos, pelos aqueles números que assim existem, não são mentirosos, os números não são mentirosos, mas a chance é como se fosse você ganhar na Mega Sena, sabe? E aí não é um golpe do sistema. Não. É a ganância da pessoa que faz com que ela perca dinheiro, né? Porque o cara está querendo ganhar um dinheiro muito alto, muito rápido, e isso nem sempre dá certo. Não. Né? Na maioria das vezes não dá certo. Não dá certo. Né? Que é onde entra o golpe, né? O golpe daquela pessoa que diz que você vai ter uma rentabilidade. Você vai ganhar 8% ao mês. Nossa senhora. Se isso acontecer, você chama a polícia, porque o cara está te aplicando um golpe. Nas criptomoedas pode acontecer e pode nunca acontecer. Mas é uma questão de garantia, né? Aqui eu estou falando para vocês, pode acontecer, não estou falando que não pode. Mas é muito difícil. Agora eu não estou te garantindo. Eu não estou falando, não, você irá ter 5% de rendimento. Não estou. Não existe isso. Aliás, a gente não pode garantir isso, a não ser quando você tem papéis específicos de um banco te oferecendo e te garantindo, mas aí ele fica com o seu dinheiro preso por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Existe são lá os títulos de renda fixa. São os títulos de renda fixa, que não tem problema nenhum. Aquilo existe, é um fato, o banco vai te remunerar, mas o seu dinheiro vai ficar. E se você sair antes da hora, você vai pegar uma penalidade grande que faz com que alguém do outro lado não perca o volume de dinheiro que você tirou. Naquele volume de dinheiro que você tira, porque tudo no banco é uma conta matemática, né? No final do dia é só isso. É isso. tem segredo. E nos bitcoins, para a gente separar o joio do trigo, é uma outra pegada, é uma outra situação. E eu, evidentemente, aprendendo com você a cada programa aqui, eu acho que a gente tem um universo absolutamente aberto do que vai acontecer para o futuro. Desde que eu possa registrar através do mesmo sistema um imóvel, um carro, pagar, enfim, né? Eu acho que hoje, você já me disse isso em outras ocasiões, que era um mercado que estava aumentando, que era incipiente, mas que está começando a crescer, que é eu poder comprar um imóvel diante do pagamento com moeda digital. Exatamente. O pagamento, na verdade, é muito mais comum. O que eu tinha falado e eu ressalto aqui é a escrituração no ambiente digital. Que vai acontecer. Exato. Eu tenho uma questão de tempo. É que a gente está lutando contra um mercado muito forte, que é o mercado imobiliário. Mercado imobiliário e principalmente o cartorário. É isso. Né? Você está lutando contra gente poderosa. Exatamente. Né? São instituições
Antigamente o cara que queria uma aposentadoria, ele queria um cartório, né? Se ele tivesse um cartório, ele teria uma aposentadoria não para ele, para a família inteira. Para a família inteira, exatamente. Né? Porque então, ia passando de pai para filho. Isso, exatamente. Então por isso que eu deixo já de antemão um grande abraço para o Rubens Neinstein, que agora é um dos diretores aí da NetSpaces, que é uma das empresas que fazem exatamente este processo de tokenização de imóveis, de venda, de compra, enfim, de registro de imóveis via tokens, e você sai um pouco então já existe. Já existe. É pequeno o mercado ainda, incipiente, mas ele é um mercado em crescimento. Exato, e cresce a cada dia muito mais. Então, todas essas infraestruturas, tudo isso a gente já pode não só esperar, mas a gente pode viver um pouco neste momento. Agora, para o futuro, aí eu estou falando já num marco regulatório bem grande que está para acontecer. Porque aí a gente vai precisar de lei em cima disso. Isso. E evidentemente que vai existir essa mudança. Isso. E a gente vai ter o cartório físico talvez para uma ou outra coisa e tal, mas de repente daqui a pouco a gente vai ter, não, talvez por causa de registro, né? Essa coisa toda também vai embora. Eu acho que vai embora, sabe por quê, Oliveira? Por causa de uma coisa chamada gov.br. Você já assina registrado pelo governo, para que você precisa de um cartório? Uhum. Entendeu? Então assim, o cartório hoje mantém muito dinheiro em cima da mesa para prefeitura, para cartório, para corretor. O corretor ele tem o direito porque ele trabalhou, ele fez a intermediação. Mas isso você vai poder pagar também e vai ficar escriturado o pagamento dele. Exato, vai ficar tudo discriminado. E vai ser melhor, porque hoje a gente tem muitos corretores que vão à justiça, porque depois de feita a transação, muitas vezes a parte vendedora que deveria remunerá-lo não o remunera. E dessa maneira isso também vai para o espaço. O cara vai receber ali dentro do documento. Como aliás acontece já no mercado dos Estados Unidos. Quando você paga na escritura, já tem a parte do corretor. Dele. Pois é. É a maneira correta. Transparência. Eu acho que a gente pode começar a trocar, e eu acho que isso vai pegar quando a gente começar a falar que é um ambiente muito transparente. A gente sempre sabe que a gente tem que colocar isso aqui também, né? Não é inviolável, mas é muito perto de ser inviolável. Eu diria que hoje é o mais próximo. É isso. Então eu só quero te agradecer e a gente volta na próxima semana, ainda dentro desse segundo ano em que a gente faz aqui o trabalho de levar informação às pessoas através da Rádio 09 com a sua capacidade de sempre. E aí eu quero agradecer muito, Matheus, porque você coloca para o nosso ouvinte tudo aquilo que é uma informação e os derivativos dessa informação, porque não é só a criptomoeda. Não. É o cenário que envolve a criptomoeda. A gente está aguardando o Drex aqui no Brasil também, que vai ser algo de extrema importância, né? E a regulamentação? A gente está falando aí de consultas públicas 109, 110 e 111, que pode mudar muitas coisas aí. Você vai explicar isso mais pra frente. Deixei pro próximo. Muito obrigado, Oliveira. Muito obrigado, pessoal da Rádio 09. Nossos queridos ouvintes. Se você tem alguma dúvida, Oliveira, qual que é o número? O número da gente? 9737-9909. Esse é o número do nosso WhatsApp. É isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida... Ele também é o seguinte, você pergunta pra ele, é igual a criptomoeda. Você tem certeza que a pergunta vai chegar. É isso aí. 11 São Paulo, 9737-9909. Pronto, escrevendo não erro o número. É isso então. Muito obrigado, Oliveira. Grande abraço.